Salve, gente! Tá começando o Play na Perifa Podcast. Eu sou Jo Pontes, vulgo a Cara Joe, e no episódio de hoje a gente passeia pelo universo da cultura hip hop, trazendo pra roda a potência da rima e do conhecimento. É o slam na voz. Play na Perifa Podcast. E para a gente iniciar a nossa conversa, queremos dar boas-vindas para quem está chegando para trocar essa ideia com a gente. Quem chega é ele, que é multiartista residente em João Pessoa, atua no slam e na poesia marginal como ferramentas de expressão e fortalecimento de vozes periféricas, especialmente junto às juventudes. Transita entre a escrita, a performance, o grafite e a produção musical, conectando o hip-hop, a arte urbana e a educação popular em projetos, oficinas e ações independentes. Calu Pereira tá na casa, seja bem-vindo e fique à vontade aí para falar com a galera. Salve, Jô, salve, galera. Boa tarde. Espero que esteja todo mundo assistindo isso num momento massa da vida. Chegando também nessa roda, e vem direto das zonas norte e oeste de Campina Grande, com 3 anos de atuação na cena, trabalha com ilustrações, iniciou como poeta marginal a conhecer o slam por meio das batalhas de rima, e hoje faz frente junto às batalhas do Cordel, Bacurau, Caixa, Oeste e Toca da Coruja, localizadas em diversas cidades da Paraíba, além de participar da construção de projetos culturais em escolas e periferias de Campina Grande. Participou também do Circuito Hip Hop, do Duelo Estadual de MCs e Paraíba Festival Rap. É campeã do Slam Estadual da Paraíba no ano de 2025 e hoje faz parte do coletivo Conexão NPB. Bem-vinda, Alferes, ao nosso podcast. Salve, Joe, salve, família. Boa tarde para todos, né? Esperamos aí fazer um diálogo muito massa hoje sobre esses temas aí que a gente está sempre tentando fazer com que eles tenham mais relevância nas nossas comunidades. Alferes, e aí, para a gente começar a entrar nesse universo, né, nessa temática, quero convidar vocês a começar pelas nossas raízes, né? E aí, o que é o slam para vocês? E qual é a missão que ele carrega nas periferias hoje? Se Calu quiser começar e começando, fica à vontade. Bom, de início, eu conheci primeiro a poesia marginal do que o slam, né? Porque o slam é mais a estrutura de competição de poesia marginal e poesia falada, né? E como eu coloquei na bio, né? Eu sou residente de João Pessoa, mas eu nasci em Recife, cresci em Recife. Lá eu conheci um recital, que era o recital Boca no Trombone, né? Que hoje é a Batalha do Trombone, que recentemente sediou a Copa Nordeste de MCs, inclusive. E, enfim, foi lá que eu comecei a escrever e a recitar e ter esse contato, sabe, com a poesia marginal. Era um pico que era perto da minha casa também, e aí isso facilitava. Foi muito importante para mim, foi numa fase bem difícil da minha vida também, estava lutando muitas guerras pessoais comigo mesmo, dentro da minha cabeça. Enfim, a poesia marginal me ajudou muito nesse sentido. Conheci várias pessoas também, comecei a integrar o movimento hip-hop a partir disso, mas o slam, enquanto competição, eu só vim conhecer quando eu cheguei aqui em João Pessoa, 2018, através do Slam Paraíba, né, que na época quem estava na direção era a Mari Oliveira, que hoje em dia ela não está mais aqui, não faz mais parte da construção, mas foi uma pessoa muito importante, de fato trouxe assim, a cultura do slam, apresentou para nós e aí a gente conseguiu desenvolver isso e fazer do nosso jeito, sabe? Tipo, lá em Recife já tinha o Slam das Minas, mas eu nunca tinha ido. A parada da competição mesmo, eu vi quando eu cheguei aqui. Então, e pra mim, hoje, o Slam é uma extensão, pra mim, o quinto elemento do hip-hop, né? Que é o que representa o conhecimento e o poder da palavra. E é daí que nasce a importância dele na quebrada, sabe? Pra gente conseguir passar, tanto pra galera mais velha, quanto pra galera mais nova, mas em especial pra galera mais nova, assim, dar uma perspectiva
de ser ouvido mesmo, de saber que não está só, de conseguir colocar as suas dores em algum lugar, de conseguir falar sobre as coisas que passa e que sente de alguma forma. É um veículo de expressão, sabe? Como toda arte muda vidas de verdade, assim. Faz você desabafar, faz você sentir. Você não precisa nem escrever, na real. Você só frequentar e ouvir, às vezes já tem uma poesia que lhe toca, já tem uma coisa que muda a sua perspectiva, muda o jeito que você está vendo o mundo para melhor. Eu acho que é isso. Massa, Calu. E pra você, Alferes, como o que também o Slam representa pra tu e qual a missão que ele carrega também nas periferias hoje? Primeiro, assim, eu tive mais ou menos, como o Calu também, o Slam me chegou mais ou menos primeiro pela poesia marginal, né? Marginal. A poesia me chegou muito cedo, eu escrevo desde os 10 anos de idade. Em 2018 eu lancei um livro, e aí quando foi ali pela pandemia, naquela época de pandemia, eu conheci a poesia marginal através do Instagram da Batalha do Pedreira, que acontece no bairro aqui da Zona Oeste de Campina Grande. A Batalha do Pedreira tinha o costume de gravar os seus poetas, lançando suas poesias e tudo mais. E aí foi aí que eu conheci a poesia marginal, que eu conheci essa modalidade de se fazer essa poética que eu não conhecia. Porque até então eu só conhecia aquela coisa mais... Eu já lidava muito com a escrita, com o estudo da poesia, inclusive poesia clássica, eu escrevia sonetos e tudo mais. E aí, a partir daí, foi que eu me interessei por essa poesia. Até que um dia eu resolvi ir para uma batalha, que foi a Batalha do Bacurau, que também é daqui de Campina Grande. E nessa batalha eu lancei uma das minhas poesias pela primeira vez, né? Eu vi outros poetas competindo lá, como por exemplo Dante e Zero, que são poetas que eu já tinha como referência antes de os conhecer. E aí eu via que aquilo, aliás, naquela época eu tinha parado de escrever, e foi a partir dali que eu vi que a poesia, que aquilo que eu escrevia, poderia ter um objetivo mais concreto, que eu poderia e esboçar não só as minhas vivências, mas usar delas, ou seja, usar das minhas personalidades para atingir um coletivo e fazer com que esse coletivo se conscientizasse não só das minhas dores, mas dessas dores que são compartilhadas, porque elas não são só minhas, né? Elas são dores que outras pessoas também compartilham. E aí eu e aí também foi o meu início nas batalhas de rima, né? A partir daí eu comecei a ir para as batalhas e fazer slam e tudo mais. Mais para frente eu comecei a me aprofundar na história do slam, fui saber como ele surgiu, como chegou ao Brasil e tudo mais. E foi isso. E daí, sobre o slam, para mim hoje, ele é essa ferramenta. É uma ferramenta de conscientização dentro das batalhas de rima, pelo menos aqui na Paraíba, né? Que aqui na Paraíba a gente faz grande parte dos slams acontecem durante as batalhas de rima, em algum intervalo, ou antes ou depois e tudo mais. Então, ele é essa ferramenta de comunicação e eu acredito que dentro das batalhas de rimas é a ferramenta de maior acessibilidade para pessoas diversas, porque a gente sabe, a gente que conhece o movimento das batalhas de rimas, a gente sabe como esse ambiente é muito, quase que majoritariamente formado por homens cis, héteros e etc. E nos slams, a gente vê muito a presença de pessoas dissidentes, de outras minorias, como mulheres, pessoas trans, travestis, tem os masculinos e tudo mais. Isso está sempre mais dentro do slam, porque eu vejo que é como as pessoas se sentem mais confortáveis de se chegar nesses ambientes, que é justamente o que aconteceu comigo. Foi a forma como eu me encontrei dentro do movimento, foi através do slam, para depois passar para outros meios, como organizações de batalhas e tudo mais. E aí o papel do slam nas periferias é muito esse, não só de conscientizar, mas também de mostrar que as nossas dores, não só as nossas dores, né? A gente fala muito sobre isso, mas não só as nossas dores, mas os nossos amores, as nossas felicidades, as nossas conquistas, que tudo isso pode ser expressado, pode ser colocado para fora, pode ser compartilhado em coletivo, e que a partir disso, dessa forma de expressão, a gente consegue se unir, se vincular a outras pessoas, e através desses vínculos a gente ir criando essa união, essa conscientização, essa forma de mostrar para as pessoas, não só que fazem parte do movimento, mas as que estão fora do movimento, de quebrar esse estigma de que a gente não tem o quinto elemento, a gente não tem conhecimento, que a gente é só vagabundos, como eles disse, que a gente não estuda, que a gente não sabe fazer aquilo. E aí a gente mostra que a gente sabe fazer, que a gente sabe se comunicar, que a gente sabe se expressar, e nós nos expressamos de formas diversas, que é o mais bonito. Eu me expresso de uma maneira, outros poetas se expressam de outras, e aí a gente vê
nas nossas próprias cidades, dentro dos nossos próprios bairros, a gente vê um crescente muito grande de linguagem, de formas de expressão muito diferentes, de dialetos, de comunicação. As pessoas se expressam de uma forma muito diferente. É muito, muito massa ver isso. E a grande contribuição do Islã está dentro disso. Pode crer, Ofélis. E aí também vocês trazem uma questão que acho que é importante para quem está ouvindo, né? E que de repente está conhecendo o Islã agora. E qual é a diferença, né? Vocês falam sobre conhecer a poesia marginal e conhecer o Islã, né? E aí, qual a diferença entre a poesia marginal e o Islã? E fiquem à vontade para quem quiser começar, né? Vou direcionar vou começar, então, né? Carlos, meu Tá amor. massa. Eu tava pensando aqui, né? Que quando você perguntou, eu já pensei. Eu acredito que a grande diferença da poesia marginal para o Islã, além da estrutura, né? O Islã é aquela estrutura de poesia de competição que a gente faz nas batalhas, que a gente faz aqui na Paraíba, vale salientar, dentro das batalhas de rima, ou isoladamente, com alguns outros projetos já vinculados, já criados só para isso. Mas a grande diferença está que a poesia marginal em si, aliás, o Islã ele é uma competição de poesia marginal, mas a poesia marginal em si, ela é toda aquela poesia que é marginalizada pela sociedade, pela classe, como eu posso dizer, universitária, academicista, ou seja, o olhar acadêmico ele não olha para a gente. Ele acha que nós não sabemos fazer aquilo que eles estudam e tanto que nós não somos objetos de estudo. Nós, enquanto poetas, enquanto poesia, enquanto arte, não somos objeto de estudo acadêmico, a não ser quando nós, que somos estas pessoas que ocupamos esse espaço, estamos também ocupando os espaços acadêmicos. Fora isso, nós fazemos essa poesia marginal, e é muito isso mesmo, de ser uma poesia, um corpo que não é visto, e quando é visto, é julgado, porque que se expressa de uma determinada forma, que faz uma poesia de uma determinada forma, e que essa poesia alcança lugares que o olhar academicista, que a poesia academicista não alcança e não pretende alcançar. Então, eu acho que a grande diferença está nisso, e aí essa poesia marginal é o que a gente leva para dentro do Islã, que é a estrutura de competição. Entendi. E aí também outra questão que eu quero trazer, a partir também do que vocês levantam, né, é dessa participação também, né, de pessoas dissidentes de estarem ocupando esse espaço que historicamente, na maioria das vezes, está lá os caras dominando a cena, né? E como é para vocês, enquanto pessoas dissidentes, de estar ocupando esse espaço, de estar colocando a voz nas batalhas, nos espaços na rua, né? Nessa relação mesmo, desafiar essa heteronormatividade, assim, digamos assim, né? E vou direcionar para Calu agora. Para mim é muito importante, assim, eu acho massa pensar também que com grandes poderes vem grande responsabilidade, sabe? Enfim, você sente esse peso, sabe? Você sente essa responsabilidade, mas não é um fardo, sabe? É uma coisa boa de se carregar, porque com isso a gente consegue plantar semente, sabe? Tipo, eu não entraria na primeira roda de poesia que eu entrei se eu não visse pessoas parecidas comigo ao meu redor, sabe? Ali me apoiando, me dando força, falando que estava bom. Porque, enfim, homem cis sempre se apoia. Agora, para apoiar uma pessoa dissidente, daí o buraco já é mais embaixo. Então, acho que tá dentro de uma cena fomentando a cultura dissidente de gênero e dando força para pessoas que são parecidas comigo e que eu vejo que correm junto comigo. E às vezes nem só as que correm junto comigo, mas as que eu sinto que me representam ou que eu represento elas de alguma forma. É gratificante, sabe? É satisfatório. É meio que o que faz a vida valer um pouquinho a pena também, sabe? Você sentir que além de uma cena, você tem pessoas ali que você pode levar para sua vida e, enfim. Massa, meio pá de falar assim, eu acho. Mas super importante isso que você traz, essa reflexão do que você coloca como referência também, né? De ter pessoas em que a gente se espelha e se vê e que dá coragem de chegar junto, né? Eu acho que tem uma relação também direta com o acolhimento também, né? De estar aí ocupando esses espaços e ter essa coisa de fortalecer, né? De estar junto, de ter essa rede de apoio. E aí também, eu quero também partir para uma outra questão agora,
que é voltada à questão da criminalização, né, da cultura hip hop, né, porque historicamente, né, o Brasil passou por diversos episódios, né, de tentativas de criminalização. Pela cultura hip hop está denunciando temas como violência policial, racismo, desigualdades sociais, né, e aí hoje a gente vê o Estado se manifestando com algumas manobras, né, de criminalizar, né, mais uma vez, né, e como, por exemplo, a implementação da lei anti-Oruan, né, que quase todos os estados brasileiros, né, ela foi implementada em alguns municípios e nos estados também. E aí, como é que vocês veem hoje esse contexto e como a gente pode estar enfrentando essa realidade? E aí, Ofélia, se quiser começar, fica à vontade. Sim. Eu acho que o primeiro ponto, né, que a gente tem que observar é que essa criminalização ela acontece desde sempre, né? Ela não surgiu, como algumas pessoas de fora do movimento podem crer, ela não surgiu com a lei anti-Oruan. Ela surgiu desde sempre, desde que a gente está nas ruas, desde que a gente está se expressando, desde que as pessoas estão nas ruas pichando, ou fazendo poesia, ou fazendo batalha de rima. Isso já existia, as pessoas já estavam lá sendo oprimidas. Antes mesmo, por exemplo, do movimento hip hop ser considerado patrimônio imaterial da Paraíba, eu já vi batalhas de rima como a Batalha do Pedega tendo a sua organização perseguida pela polícia. Então, o Estado já estava se metendo, o Estado está sempre se metendo onde não é chamado, onde não é bem-vindo, e aí ele não quer que a gente ocupe as ruas, justamente porque nós, enquanto movimento cultural, nós temos esse poder de conscientizar as pessoas da periferia para esses enfrentamentos, não só para não baixar a cabeça, mas para não baixar a cabeça e alçar sua voz sobre o Estado, sobre o sistema e enfrentá-lo da forma como ele acha que nós não podemos enfrentá-lo, porque para eles a gente só sabe agir na violência, e se for preciso, vai haver. Mas a gente também sabe dialogar, a gente também sabe manifestar com arte, a gente sabe manifestar de outras formas. E aí a criminalização do movimento, através dessa lei anti-Oruan, ela vem muito nessa perspectiva de causar esse pânico nas pessoas, para que as pessoas se recolham. Eu não vou mais fazer poesia na rua, não vou mais cantar um funk, não vou mais fazer um rap, porque essa lei está em vigor e isso aí vai me colocar atrás das grades e a polícia vai fazer isso e tal. Coisas que eles já fazem, eles não precisam dessa lei. Nunca precisaram dessa lei para manifestar suas violências contra a gente. Eles já faziam isso e vão fazer sempre, independente de haver ou não essa lei, independente de ser legalizado ou não. O nosso movimento vai sempre passar por isso, como sempre passou. Então, o que a gente precisa mesmo fazer é ter em mente isso de não deixar que esse pânico tome conta das nossas periferias, dos nossos artistas, das nossas artistas, para que não parem de fazer o que fazem, porque é essa arte, é esse enfrentamento através da arte e através da luta, seja ela como for, independente do grupo que estiver fazendo, os grupos lutam de formas diferentes, então para que essa luta não pare, só porque existe agora essa tal lei Oruan. Então, eu acho que é muito isso mesmo. Ela surge como essa forma de gerar esse pânico, como já aconteceu com outros movimentos, como acontecia com o funk, e até hoje a gente sente o reflexo disso no funk, nos proibidões, houve no rap, ainda há, e agora estão fazendo isso de uma forma mais geral para abrangir, para tentar suicidar todo um movimento cultural de periferia. Porque a gente sabe fazer arte, a gente sabe expressar, e a nossa arte é a nossa forma de protestar e de lutar contra o sistema. É verdade. E também, historicamente, também pensando, né, nessa trajetória aí das expressões que vêm da periferia, né, o samba passou por isso nos anos 30, né, a capoeira passou por isso também, de ser criminalizada, né, o frevo, enfim. E é uma manobra mesmo, né, desse sistema de estar querendo criminalizar. Mas aí tu traz um fato também aqui, tu citou uma questão que rolou na Batalha do Pedrega, não foi isso? E aí eu queria que contasse pra gente o que foi que aconteceu lá, que eu fiquei curiosa pra saber também. Sim, teve uma época, isso foi mais ou menos na época que eu tava entrando pra cena, que eu tava conhecendo as pessoas da cena. Eu não vou lembrar de todo o contexto, mas houve uma... Só pra dizer onde é que fica também a batalha. Aqui na Batalha do Pedega, que ela acontece no bairro do Pedregal, aqui na zona oeste de Campina Grande, tava tendo esses bares de favela e tudo mais, que as pessoas da comunidade fazem para se divertir e tudo mais. E houve um rapaz foi morto nessa favela. Obviamente, o rapaz não tinha feito nada, tava só lá, curtindo a sua vida e tal. E aí a polícia chegou atirando
e esse rapaz foi morto. Nessa época, isso gerou uma grande movimentação, um grande protesto popular da população do bairro do Pedregal, e a Batalha do Pedrega foi um dos movimentos culturais que mais se protestou contra isso, né? As pessoas estavam rimando sobre isso, as pessoas estavam fazendo poesia sobre isso. A poeta Bruce, que é travesti lá do bairro do Pedregal, fez uma poesia sobre isso, e aí a Batalha do Pedrega no seu Instagram postou essa poesia, e aí tanto Bruce quanto a organização do Pedrega começaram a ser perseguidas pela polícia de lá, que tem ali no bairro do Pedrega tem uma base da polícia. E aí, tipo, a gente tava lá fazendo o rap, fazendo a cultura acontecer, e a polícia tava sempre lá rondando, ou parando na frente das casas das organizações e tudo mais. Em resumo, foi mais ou menos isso. E tu, Calu, pra você, assim, né? Como é que tu enxerga isso também? Deixa primeiro eu pontuar uma coisa sobre o que a Alferes acabou de falar, sobre essa situação que rolou no Pedrega. Eu não frequento a cena de Campina muito, assim, fui poucas vezes, mas essa história chegou aqui em João Pessoa também. E realmente, como o Férez falou, o menino que foi morto na batalha, na real, ele não estava nem na batalha, ele estava indo comprar um milkshake para a namorada dele, que morava perto. Quando a bruxa sofreu todas essas ameaças, vale salientar também que ela ainda era de menor, sabe? E não foi só na publicação da Batalha do Pedrega que foram ameaçar ela. Um monte de página de militar e dessa galera ficou repostando esse vídeo dela com comentário de ódio, com comentário de transfobia, e enfim. Mas voltando ao tópico, né, falando da lei anti-Oruan, eu acho que é mais uma tentativa do governo, do sistema, de criminalizar a favela só por ser a favela, sabe? Como eu ouvi já algumas pessoas falando sobre, tipo, não se faz uma lei barrando os cantores de sertanejo universitário ou essa galera, né, que faz esse tipo de música, assim, que muitas vezes até tem apologia à violência contra a mulher, que tem a apologia a relacionamento tóxico, a relacionamento abusivo. Não se vê nenhuma política pública para que essa galera também seja conferida e analisada e ver o que é que essa galera está falando e o que é que está passando para as pessoas. E aí, quando é a periferia falando, é criminalizada só por falar sobre o que vive, sabe? Tipo, se você quer mudar o que o favelado está falando, você tem que mudar a condição de vida na favela. Não é simplesmente proibir de fazer e criminalizar, sabe? Proibir a galera de conseguir recurso, dependendo do estilo de música que cante. Assim, a gente cria uma parada sistemática, que na real é o que o governo quer, uma parada sistemática de deixar os favelados cada vez mais favelados, mais pobres, na verdade, e sem o mínimo de subsistência, sabe? Sem reconhecimento, sem conseguir ouvir uma música e se identificar, porque, assim, falando de uma perspectiva pessoal também, gosto muito de vários artistas do MPB, mas às vezes é difícil você se identificar quando você está ouvindo uma música que fala só sobre amor de uma forma lúdica, sobre florzinha e nascer do sol e não sei o quê, quando a realidade que você está vivendo é uma merda, sabe? Quando você abre a porta da sua casa, não estou dizendo que é o meu caso, hoje em dia não é mais, mas é a realidade de muitas pessoas, tipo, quando você abre a porta da sua casa e você vê polícia passando com um fuzil do lado de fora do carro, sabe? Como é que você quer que essa galera cante sobre outras coisas se eles estão vivendo isso? Acho que na prática é isso, sabe? A melhor maneira de enfrentar isso é a gente se unindo. Além da lei anti-Oruan, também teve a PEC dos pancadões, né? Que também foi mais uma afronta à cultura de favela, de pessoas importantes da política brasileira estavam ali basicamente taxando funkeiro e favelado de burro. Mais uma vez, a gente conseguiu provar para eles que na prática não é assim, que a gente tem muito mais cultura do que muita galera que está fazendo cultura erudita e arte europeia, sabe? Sim, geral. E aí, tem uma questão que tu traz que eu lembro agora também do que a Alferes colocou, que é a questão da importância da comunicação, que é um veículo de comunicação também, né? A poesia, o slam que está nas praças, e tem uma questão que tem relação, muita gente fala sobre a cultura hip hop também tem
essa função mesmo social de um jornalismo de periferia também, né? De contar a realidade, de falar sobre a realidade, como as pessoas que estão ali naquela realidade se identificam e que fala de suas vidas, né? E aí como é importante ter essa arte, né? Movimentando e tá encontrando pessoas que se identificam, né? Mas aí pensando também a partir dessas questões que vocês estão trazendo aqui para a gente, né? Um tema muito presente, né? Quando se fala em violência, né? Como se fala em ameaça, em violência policial, né? A criminalização também, né? E aí, uma questão dentro da cena hip hop, que está muito latente, né? É a questão da discussão sobre saúde mental, né? E aí, como vocês identificam também isso, né? E como outras situações também que podem demandar e tá dialogando também sobre esse tema dentro da cultura. E aí, se Calu também já está com o bonde aí andando, quiser começar a respondendo aqui essa questão. Tá, é tópico sensível, Você também se porque... sente à vontade, Calu. De boa, de boa. Eu falo tópico sensível porque o que a gente vê na prática também é que a maioria das pessoas que estão trampando com cultura estão com a saúde mental por um fio, assim. A maioria das pessoas tem depressão e ansiedade, muitas vezes agravada pela condição social que a pessoa se encontra. Enfim, eu acho que não tem como a gente falar de saúde mental dentro da periferia sem falar sobre saúde financeira também, sabe? Porque muitas vezes só encaminhar a pessoa para terapia não adianta, sabe? Não adianta uma pessoa ir para terapia toda semana se quando ela chegar em casa ela não vai ter o que comer. Verdade. Acho que é bem importante a gente se preocupar com isso. Eu assisti um pedaço da Copa Nordeste de MCs pelo YouTube. Teve uma fala do Hellbala que até me emocionou bastante. No final, ele falou que perdeu um amigo, né, um companheiro dele, de lá do estado dele, eu acho que é Alagoas, se eu não me engano, e perdeu o mano pro suicídio, assim. E é uma coisa que a gente tá vendo que tá se tornando recorrente, sabe? Quantas pessoas a gente não tá perdendo pro suicídio, quantos talentos natos. E aí falando, já que a gente tá também no mês da visibilidade trans, né? Vários artistas trans também cedem à pressão, à depressão e à pressão. Enfim, é importante a gente trazer um debate sério sobre isso, porque muitas vezes ainda é visto como frescura por algumas pessoas, e a gente sabe que não é. Enfim, do mesmo jeito que você não escolhe ficar gripado, você não escolhe ter uma crise depressiva, sabe? Importante a gente se cuidar e buscar políticas públicas voltadas para o hip hop em questão de saúde mental, sabe? Agora que a gente vai ter um centro de referência do hip hop, ter pessoas dentro desse centro de referência que trabalhem com saúde mental e que possam somar, né, nessa luta pelo hip hop mesmo. Sim, total. Fazer dinheiro também é importante, né? Porque, historicamente, quem cresceu na periferia, né? Falando também a partir da minha vivência, foi ensinado pra gente que dinheiro não é pra nós, né? É sempre naquela coisa da busca de pagar as contas e tal, mas a gente também quer dinheiro pra viver com tranquilidade e com dignidade também, né? E aí, Alferes, também, pensando também nesse sentido, né? Assim, como é que tu enxerga também isso, nessa questão da importância de estar trabalhando na saúde mental dentro da cena? Saúde mental é um tema que, por si só, ele vai pegando vários pontos, né? Tipo, se a gente for falar de tudo aqui, a gente passa o dia inteiro. Mas eu acho que, para não repetir o que Carlos falou, um tópico muito recorrente em se tratando de saúde mental, principalmente dentro do movimento, nas batalhas, a gente está precisando conscientizar as pessoas, principalmente os MCs, homens, héteros e tudo mais. Aliás, eles estão precisando se conscientizar disso, referente a vários temas que abrangem a saúde mental. Porque, por exemplo, eu, como uma pessoa trans, não binária, tudo mais, com todo esse meu jeito de ser e esse meu jeito de chegar nos lugares, a gente passa por muitas questões que atingem a nossa saúde mental para muito além do financeiro, né? Eu preciso, por exemplo, sair de casa. Para mim, sair de casa é um gatilho. Eu não posso só sair de casa como qualquer homem hétero branco sai para ir para uma batalha de rima. Eu preciso me preparar, eu preciso respirar, eu preciso saber que eu posso morrer na próxima esquina, eu preciso saber que se eu chegar na batalha, vão ter olhares que vão olhar para mim de uma forma que vai me deixar desconfortável, que eu vou passar por situações de violências veladas ou violências mais explícitas. Então, enquanto a gente tiver MCs, artistas,
que só estão indo para as batalhas, preocupados em rimar, em ganhar uma folhinha, em ganhar uma premiação. Saúde mental é coisa que não vai existir para as pessoas dissidentes de gênero dentro das batalhas de rima. Porque é como eu digo em poesia, né? Eu só queria a saúde mental que a cisgeneridade nos roubou. Porque não foi assim, do nada eu acordei sem saúde mental. Isso foi uma coisa que a cisgeneridade, que o sistema inteiro, e a cisgeneridade faz parte disso, a heteronormatividade faz parte disso, foi tirando de mim ao longo da vida. E aí, quando eu chego nas batalhas de rima para falar sobre isso, para me posicionar sobre isso, para colocar o meu corpo ali, que já é um enfrentamento, que já é esqueci a palavra, já é um trabalho, já é uma forma de trabalhar a minha saúde mental e o quanto eu aguento, tipo, já existe isso quando eu tô ali na batalha de rima, quando eu tô apresentando uma batalha, quando eu tô fazendo o slam, quando eu estou organizando, quando eu tô por trás das redes sociais. Tipo, em vários momentos ali, eu já quase desisti de tudo. Eu já chorei, eu já não quis ir pra batalha, eu já quis desistir do slam, já quis desistir das organizações, porque em cima da gente, que somos principalmente mulheres, pessoas trans, pessoas com deficiência, todas essas dissidências, em cima da gente existe uma opressão muito maior que ela não vem só dessas outras questões mais sistemáticas, como o financeiro e o acesso à educação, e o acesso a uma terapia, o acesso a um psicólogo e tal. Vem ainda a pressão desses artistas para os quais nós construímos os espaços para que eles façam os que eles gostam de fazer, e a retribuição que nós temos é essa cobrança em cima da gente, porque uma coisa que eu gosto sempre de pontuar é que quando eu chego na batalha de rima, quando eu chego enquanto artista, enquanto fazedor de cultura, o que mais me pega enquanto uma pessoa trans é saber ter a certeza de que o meu erro vai pesar sempre muito mais do que qualquer outra pessoa ali. Então, quando eu erro, é diferente de quando qualquer outro homem cis, hétero, erra, porque ele erra e ele vai ser ressocializado, ou o erro dele vai ser ignorado. O meu não, o meu vai ser ampliado, porque quem errou foi uma pessoa trans, foi uma pessoa que luta pela causa, foi uma mulher, ou seja, nós não podemos errar. E aí quando a gente erra, vem essa pressão, e aí a gente ainda é cobrado também para resolver todos esses problemas que eles criaram, porque foram os homens que criaram esses problemas, foram os homens cis, foi a heteronormatividade, foram essas pessoas que criaram a transfobia, que criaram as violências contra as mulheres, contra as pessoas com deficiência, contra as pessoas pretas e indígenas. Foram essas pessoas que criaram. E aí eles colocam em cima da gente a responsabilidade de resolver o problema, além da responsabilização pelo próprio problema. Então, não dá para falar, não dá para querer que nós tenhamos saúde mental, que nós falemos de saúde mental, sem que essas pessoas, que são a causa do problema, comecem a olhar para si e se enxergar enquanto a causa do problema, para começar a combatê-lo entre si. Estas pessoas conversando, estas pessoas fazendo roda de conversa, essas pessoas rimando sobre esses temas, por exemplo. Então, a grande questão da saúde mental na cultura do hip hop, nas batalhas de rima especificamente, para mim é essa. É saber que, tipo, para mim é inviável pensar em saúde mental. Eu não vou ter saúde mental enquanto eu estiver no movimento. A gente continua no movimento porque a gente ama, não só a gente ama, a gente quer ver que outras pessoas como nós cheguem ali e consigam ter esse acolhimento, ter uma conversa, ver que o seu corpo é possível e que o seu corpo deve estar ali. Mas a gente vai sempre ter a certeza de que vamos continuar passando por isso enquanto essas pessoas, por si só, não começarem a se retratar e fazer alguma coisa para que isso mude. Se retratar e também se reconhecer a responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade de resolver, né? É importante que você diz isso. Além desse processo criativo, né? Nessa questão de difundir a arte em diversos espaços, como é que se transforma esse processo de escrita em uma ferramenta educativa e de transformação comunitária, de transformação da realidade? Eu acredito, primeiro, que os processos criativos, eles são variados, né? Então, eu acredito que ele depende muito de qual o nosso objetivo enquanto artista, enquanto poeta, no meu caso, principalmente falando sobre isso, o que é que a gente quer atingir, né? O que é que a gente pretende em si. Então, quando eu estou, por exemplo, escrevendo, primeiro pela poesia, né? Quando eu estou escrevendo uma poesia e eu penso em transformar isso em uma forma educativa, a primeira coisa que me vem à cabeça é o que eu quero falar para essas pessoas e qual a forma que eu tenho que falar para essas pessoas que elas vão me entender, porque nem todo mundo vai entender, né? Aliás, as pessoas
entendem, interpretam as coisas de forma diferente. É uma tendência natural. Então eu penso sempre esses pontos para poder fazer com que aquilo que eu escrevo e que eu vou transformar em voz ativa chegue nesses ouvidos e qual o impacto que vai ter para as pessoas. E aí isso vai muito de artista para artista, né? Por exemplo, eu não tenho intenção nunca de chegar no slam e fazer uma poesia que vai afagar o ego de algumas pessoas. Eu quero sempre atingir da melhor forma possível, com o maior impacto que for possível, e de forma mais direta possível, para que gere desconforto. E aí, quando gera o desconforto as pessoas acham que é sempre uma coisa ruim, mas o desconforto é aquilo que gera mudança. Nem sempre, né? Mas a gente espera que sim. Então, eu quero gerar desconforto nessas pessoas que estão me ouvindo. Eu quero que elas pensem sobre aquilo que eu estou falando e muitas vezes as acusando de fazer. Eu acho que o desconforto é uma ferramenta educativa muito grande, porque através dele eu vou, como já aconteceu comigo, através deste desconforto eu vou começar a refletir sobre determinadas situações, até o ponto de que eu vou realmente gerar uma mudança interna, e a partir da minha mudança pessoal eu vou começando a fazer essa mudança ali no meu meio. Então é muito sobre como é que se diz? Sobre você usar, como eu disse antes, né? Sobre você usar aquilo que é pessoal, aquilo que é puramente seu, para atingir o coletivo. E aí é basicamente parecido quando eu penso na criação de projetos. Eu já fiz uma criação de um projeto que é do slam para jurados e performance de slam. Que aí eu escrevi todo um projeto de PDF explicando a história do slam, explicando como se faz slam e usando os meus conhecimentos linguísticos para explicar não só o fazer poético, aliás, as várias formas de fazer poético e como isso chega nas batalhas de rimas através do slam. Então, quando eu escrevi esse processo, o que eu pensava enquanto processo criativo era saber qual o meu público, né, a quem eu queria atingir. E naquele momento, especificamente, eu queria atingir as pessoas, artistas que não tinham essa autoestima de se pensar enquanto artista. E daí eu fiz essa oficina e em determinados poetas, por exemplo, de cidades como Cuité, Picuí, Queimadas, começaram a enxergar ali que aquilo que eles faziam, a escrita que eles tinham, a voz que eles tinham, tudo aquilo era arte. E tudo aquilo podia ser transformado, poderia ser moldado, poderia ser, às vezes, eu não gosto de dizer melhorado, mas podado, refeito, reescrito, de uma forma que aquela pessoa goste daquilo que ela está fazendo. Porque uma grande coisa que me pegou dentro do movimento hip-hop é que tem muitos artistas que eles não se enxergam enquanto artistas. Eles não sabem que são artistas. Eles vão lá, fazem a sua poesia, a sua rima, e para eles é só um passatempo qualquer. Não é uma coisa que eles possam dizer, olha, eu faço arte, eu mereço ser chamado de artista, eu mereço ter reconhecimento. Então, eu acho que é muito disso. O meu processo criativo vai dessa parte, tanto de gerar um incômodo, para que esse incômodo gere mudança, como também para fazer com que determinadas pessoas passem a enxergar o seu próprio valor enquanto artista. É interessante quando tu traz essa questão, né, do desconforto enquanto processo pedagógico, que é provocador também, né? Também faz refletir também sobre essa questão. Acho que tem esse reflexo de não se reconhecer enquanto artista, eu acho que tem muita relação com o que a gente estava falando agora há pouco, a questão da criminalização, né? Que, como está muito à margem, né, de não reconhecer as expressões dos elementos da cultura hip-hop enquanto fazer arte, né? É uma ideia-chave aí que tu coloca. E aí, Calu, assim, pensando nesse processo criativo, né? Como você também difunde a arte em diversos espaços e como se transforma esse processo criativo na escrita em ferramenta educativa e de transformação comunitária? Então, acho que a maior fonte de educação, pelo menos do meu processo criativo e da forma como eu escrevo, porque como a Alferes falou no início da fala dela, cada processo criativo é cada pessoa tem o seu, e aí cada um tem seu enfoque, né? Eu acho que pra mim é mais pela questão do pertencimento, sabe? Geralmente quando eu escrevo, eu busco falar sobre coisas que são da minha vivência, mas que eu sei que também outras pessoas já viveram. Principalmente quando a gente fala sobre corpos dissidentes, tipo, quando você escreve uma poesia falando sobre assédio, você educa
pessoas dissidentes de gênero, e não só mulheres, a lidar com essa situação, sabe? Quando você fala sobre ter orgulho de ser uma pessoa periférica, sobre ter orgulho de ter vindo da favela, você ensina para aquelas pessoas que estão lhe ouvindo que também é válido se sentir bem e ter orgulho de onde você veio. Mas essa questão do pertencimento mesmo, sabe? De ter orgulho de si, saber que não está sozinho. Isso já transforma muito a vida das pessoas, né? Eu acho que, principalmente pessoas LGBTs, que são constantemente expulsas de casa pela família, você ouvir que existe uma rede de apoio que você pode procurar, você ouvir que tá tudo bem ser do jeito que você é, inclusive é melhor que você seja do jeito que você é do que você fingir ser outra coisa só para agradar outras pessoas, sabe? Eu acho que tudo isso educa. Falar sobre, para mim, já é educar, sabe? Trazer a pauta e fazer as pessoas pensarem sobre como elas estão agindo, como as pessoas estão agindo com elas, como elas estão sendo tratadas. Fazer a gente pensar sobre isso, fazer as pessoas pensarem sobre isso, já é uma forma de educação para mim. Geral, e tu traz um ponto importante, né, que é a questão da autoestima, que é um processo também de educação, né, de fortalecimento da autoestima, né? Eu acho que é também uma questão bem interessante, assim, que também coloca a gente para refletir, para pensar nessa importância mesmo da arte, enquanto fortalecimento mesmo da autoestima, né, das pessoas e da identidade, né? E aí, Calu, tu tem uma experiência concreta, né, nesse sentido de uma ferramenta educativa nas atividades que tu desenvolveu com adolescentes que integram o projeto Arte e Cultura nas Periferias, né, na Casa Pequena Davi, na Escola Damásio da Franca, né, que são a galera que mora nas quebradas ali em Roger, Distrito Mecânico, em João Pessoa. E aí, assim, traz um pouco pra gente dessa tua experiência enquanto educador, né, utilizando dessa ferramenta da poesia marginal na educação. Então, primeiro eu queria mandar um beijo para se tiver alguém que participou da minha oficina e estiver assistindo, estiver ouvindo. Queria mandar um cheiro. Sinto muito saudade, tanto dos alunos da CPD quanto da galera do Damásio. Foi uma experiência muito massa, assim, poder lidar, de fato, com essa galera, assim. No começo não foi fácil, porque nada é fácil, e eles não tinham muita facilidade para falar, para conseguir se expressar, colocar mesmo a forma como eles estavam se sentindo no papel, assim, conseguir falar sobre isso. Eles eram muito tímidos no começo, não queriam nem falar de fato, sabe? A pessoa perguntava alguma coisa, eles ficavam mais tímidos, retraídos, assim. E aí, com o tempo, acho que também é isso, sabe? Com o tempo você desenvolve confiança e você só consegue se abrir com quem você confia. Então, para mim, foi essencial criar essa energia de confiança mesmo, de eu confiar neles e eles confiarem em mim, juntando isso a uma metodologia didática, né? Da gente fazer um banco de palavras, da gente ver o conceito de rima, conceito de métrica, estudar métricas diferentes, falar sobre, discutir sobre o que a gente estava escrevendo também, né? Junto com o Manu, o acompanhamento de Manu também foi essencial, assim, para a gente conseguir dialogar alguns temas, que é importante a gente dialogar dentro da poesia marginal, e ela dialogou dentro da formação humana, né? Com isso, a gente conseguiu colher frutos bem bacanas, né? Vitória aí, meu orgulhozinho. Ganhou, a gente fez uma mini edição de slam quando terminou a oficina e ela ganhou. Fiquei muito feliz de saber que ela continuou desenvolvendo também depois. Enfim, acho importante a gente desenvolver isso desde criança, sabe? Desenvolver a autoestima das nossas crianças, desenvolver perspectiva nelas, mostrar para elas que a favela é sim um lugar massa de se morar quando a gente transforma ele, e que a gente pode transformar ele por dentro e por fora, assim, a gente pode se transformar também. Na real, é ideal que a gente se transforme para conseguir transformar as coisas, porque, enfim, você só do jeito que você tá, você não consegue mudar muita coisa, sabe? Mas quando você dialoga, quando você fala sobre, quando você busca apoio, as coisas ficam um pouquinho menos difíceis e você consegue se reconhecer. E aí, tipo, ver no final essas crianças, esses adolescentes se reconhecendo, vendo o trabalho que eles fizeram, dando resultado, assim, ficando felizes com o que eles escreveram, pra mim foi, assim, a melhor coisa, sabe? O ponto auge foi ver eles ficando felizes com o que eles estavam criando.
Massa, Calu, tu até tocou no nome da educadora, né, que acompanhou, que fez as oficinas junto, da formação humana, junto com as oficinas artísticas, né? E aí vai ter um episódio também que a gente vai tratar mais, aprofundar sobre essa experiência, né, de juntar temáticas ligadas à formação humana, né, como sexualidade, racismo, questões, né, acerca da formação humana, junto, fazendo essa ligação, essa conexão com as expressões artísticas. Então, acompanhe os próximos episódios, que a gente também vai tocar nesse assunto. E Manu está presente nele. E aí também, minha gente, é o seguinte, né, queria trazer uma questão, a gente pensando agora nos próximos passos, né, quais são as batalhas que precisam ser vencidas ainda? O que é que vocês identificam como os próximos passos e os próximos desafios, né, novos ou antigos, não sei, mas quais são os próximos passos pensando daqui para frente? Alferes, quiser começar? Eu acho que, assim, os novos desafios ainda são os antigos desafios, né? A gente ainda está sempre voltando nesse ciclo de retomar determinadas lutas, retomar determinadas conversas e tudo mais. E eu penso muito que é um desejo meu, uma coisa que eu quero ver muito, principalmente nas batalhas de rima, é que a gente possa ter batalhas de rimas que não sejam só entretenimento, que não seja só um momento de expor nossas ideias, nossas dores, nossas vivências, nossas felicidades, mas que seja também um momento que a gente possa educar de forma mais efetiva, como, por exemplo, falar sobre assédio nas batalhas de rima, falar sobre como combater o assédio nas batalhas de rima, falar sobre sexualidade, sobre dissidências de gênero, porque a gente sabe que se a gente não falar disso, se não houver uma organização, se não houver uma organização para tratar desses assuntos de uma forma mais efetiva, que não seja só enquanto batalha, enquanto slam, enquanto entretenimento, as pessoas ali, principalmente os MCs, eu gosto sempre de focar nisso, principalmente os MCs, eles não vão atrás dessa informação. E aí, quando eles não vão atrás dessa informação, não chega a eles de outra forma. E muitas vezes fica muito nessa coisa deles ficarem cobrando que nós tenhamos esses determinados posicionamentos e esses conhecimentos, e eles vêm a nós atrás desses conhecimentos, e eu acho muito cansativo. É muito aquela coisa de tipo, a gente já vive essa realidade e a gente tem que todo dia, toda hora estar explicando essa realidade para uma pessoa e depois mais umas e depois mais umas, e vira esse ciclo muito chato de ficar se repetindo. Então, uma das grandes lutas que a gente tem ou deveria ter é essa de viabilizar formas de que esse conteúdo chegue nas batalhas, não só em eventos, porque em eventos a gente já vê um ou outro debate muito pontual, mas a gente precisa que isso faça parte frequentemente das batalhas de rima, que haja esse espaço, assim como existe o espaço para batalhar, para rimar, para fazer um som, para fazer uma dança, para fazer um grafite, para fazer uma poesia, tem que haver esse espaço também. Independente da forma como ele for pensado, se for um momento específico, em uma batalha específica, uma edição específica, mas é preciso haver essa pedagogia, porque, querendo ou não, ela não nos escapa, porque vai ser sempre o nosso trabalho, eles vão sempre cobrar que esse seja o nosso trabalho, e ele é o nosso trabalho, só que é preciso que seja uma via de mão dupla, que as outras pessoas, que os MCs principalmente, estejam interessados nisso. E mesmo que não estejam interessados, a gente fale sobre isso de alguma forma, assim, mais pontual mesmo, mais específica, mais aprofundada, para as pessoas saberem o que é uma travesti, o que é uma pessoa não binária, o que é um pronome, para as pessoas entenderem como se respeitarem. E aí a gente gerar essa maior reflexão, esse maior vínculo com essas pessoas, para eles não só enxergarem a gente ali como um corpo estranho, um corpo que eles não conhecem, que eles não sabem de onde veio ou como vem. Eu acho que é uma grande questão essa. Pode crer. E para tu, Calu, pensando nesses próximos passos também, né, quais são essas batalhas aí que precisam ser vencidas também? Eu concordo com a minha campeã estadual aí, que nenhuma batalha está vencida, que a gente ainda precisa brigar muito, e também concordo com ela que o caminho é a educação, sabe? É a gente falar mais sobre nas batalhas, principalmente. Acho que a repreensão também é um caminho, o diálogo, sabe? Quando você está ali no momento da batalha, por exemplo,
e você tá vendo que tem um mano que tá batalhando, e aí ele vai e solta uma rima que é gordofóbica ou é LGBTfóbica. E isso tem que ser pontuado e corrigido na hora. Tipo, eu já vi isso acontecendo na Batalha da Ponte, que é a batalha que eu ajudo na organização também, é aqui em João Pessoa, no Valentina. Inclusive, quem estiver ouvindo e não conhecer, vai procurar saber sobre a Batalha da Ponte. Lá a gente tem um público de crianças muito grande. A maior parte do público é formada por crianças. Então, a gente tem muito essa preocupação de não deixar os MCs, tanto não pedir para eles não falarem palavrão durante a batalha, quanto ser contra qualquer tipo de preconceito, assim. Aconteceu uma situação de gordofobia durante a batalha, um MC falou uma rima gordofóbica pro outro, e assim, na hora a gente iniciou um debate sobre, e aí tinham pessoas na plateia assistindo a batalha, que eu ainda ouvi, teve um menino que falou, mas quer militar na batalha de rap? E aí a gente ficou tipo, sim, velho, esse é o espaço para isso, sabe? O hip hop foi construído por minorias sociais, então a gente não pode ignorar isso e sair alastrando preconceito nas batalhas, né? A gente tem que, até porque, como a Batalha da Ponte tem um público infantil, a gente estaria perpetuando isso para as crianças. Se a criança escuta uma rima gordofóbica e escuta a galera rindo, ela automaticamente vai associar na cabeça dela que aquilo é uma coisa engraçada, que aquilo é massa de se fazer e vai reproduzir com outras pessoas. Acho que o principal passo que a gente tem que vencer são sim os preconceitos dentro da nossa própria comunidade, e a gente só consegue vencer isso com um diálogo, sabe? Acho que é isso. É interessante também essa questão, por exemplo, né, de ser gordofóbico, de ser machista, sexista, enfim, né, durante as batalhas, eu acho que já era para eliminar nesse sentido, né, assim, usou dessa forma, aí foi preconceito, usou de preconceito, então já perde ponto, já tá fora. Deveriam adotar, né? Talvez, assim, isso seja uma das batalhas que precisam ser vencidas também, da galera também abraçar mesmo, né? Chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast, mas antes disso eu quero fazer uma troca aqui com o Calu, com o Alferes, né, para que a gente coloque referências na roda, né, nesse estilo mesmo bate-bola, né, de tudo que vai e volta, de algumas questões que a gente quer conhecer também, que vocês indicam para a gente. Pode ser? Então, Alferes, um livro que você indica? Julho é um bom mês para morrer, de Roberto Menezes, artista paraibano. E Calu, um livro que você indica também? Canone, de Júlio Bernardo. Um artista ou um artista que é referência para vocês e que vocês indicam também para a gente conhecer? Alferes. Lai Luz, com certeza. Calu. Emicila. Massa. E aí também, assim, trazendo uma poesia para a vida, né, que vocês têm como referência. A Bruxa, do poeta Dante, aqui de Campina Grande. Calu. Para mim, acho que O Fardo de uma Preta, de Adelaide Santos. Mas e aí também um coletivo ou um grupo que vocês indicam pra gente, pra quem tá ouvindo, conhecer e acompanhar o trabalho? Alferes. Eu vou citar a Batalha do Bacurau, nossa organizaçãozinha. Massa. E Calu? Eu vou citar o Ponto da Rataria, né? Massa que vocês trouxeram referências daqui, né, da Paraíba aí. E Adelaide de Pernambuco, não é isso? Adelaide lá de Recife, Vasco da Gama. Massa. E aí, assim, eu quero agradecer, né, em nome do projeto Arte e Cultura nas Periferias, agradecer a vocês pela disponibilidade, por ter chegado junto, por ter trocado essa ideia com a gente. Eu acho que foi super potente, foi ideias chaves mesmo, assim, que eu acho que vai ficar aí pra gente refletir, né, espero que quem tenha acompanhado, tenha escutado até agora também, né, tenha gostado e acompanha aí também, né, essa artista incrível, Alferes, esse artista também, assim, que é referência também, Calu, né? Muito obrigada, a gente agradece, né? E também sigam o perfil do Arte e Cultura nas Periferias, nas redes sociais, né? A gente sempre está trazendo informações aqui, né, sobre as ações do projeto. E aí eu quero pedir também para que vocês deixem uma mensagem para todo mundo que está ouvindo aí, para a gente estar fechando o nosso episódio de hoje.
Passando para alferes, hein? Eu agradeço demais de estar aqui. Foi uma troca muito legal, uma troca muito boa. Eu gosto muito desse movimento de conversação, né? Muito mais do que o de ensinar no ensinar acadêmico, de você estar lá e as pessoas só ouvindo. O conversativo, ele é muito, eu acredito que ele seja muito melhor, mais pedagógico até. E, não tem como agradecer, eu tô um pouco sem jeito. E aí a mensagem que eu deixo, sabe o quê? Conheçam artistas da sua terra, da sua região, daqui de Campina Grande, da Paraíba inteira. Vão lá no seu Spotify, no YouTube, procurem Rap PB 083, são 2 playlists que eu fiz no Spotify e no YouTube de só artistas do rap paraibano. Mulheres, homens, pessoas dissidentes, de toda a Paraíba. Então vão lá conhecer essa galera muito massa. Massa, Alferes. A gente vai deixar aqui, viu, o link. A gente vai procurar o link dessas 2 playlists e vai deixar na descrição aqui, tá bom? Pra gente seguir e também curtir esse som. E Calu, o que é que tu deixa pra gente? Bom, primeiro eu queria agradecer também o chamado. É sempre muito massa estar colando com esse projeto, que é o Arte e Cultura nas Periferias. E deixar um recado para quem estiver ouvindo, mova suas asas e não desista dos seus sonhos. Acredite na periferia, que a periferia é potência. Valeu, galera. É isso aí. Estamos terminando por hoje e até a próxima.